Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, trazendo uma excelente notícia, o STF, ele já marcou a data do retorno do julgamento para o ano que vem, no primeiro dia de trabalho para 2024, o processo da revisão da vida toda já está na pauta. Então é uma excelente notícia, nós vamos falar sobre esse assunto. Vou falar também para você como está votando cada ministro, ele está votando a favor dos trabalhadores, né? Se está ajudando você ou não. Eu vou passar para você a votação dos ministros, como está a votação atual, tá certo? Então já faço o convite para você nos acompanhar até o final e já peço uma gentileza, se você puder se inscrever no nosso canal, eu agradeço, deixando seu like, assim fortalece o nosso canal. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele vai retornar no dia 1º de fevereiro de 2024, o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentados do INSS. O processo ele foi incluído na pauta de julgamento nesta última quinta-feira pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A análise do caso foi suspensa em 1º de dezembro, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes, no plenário virtual da Corte. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Então o julgamento estava correndo, como se diz, virtualmente. Cada ministro em sua sala, no seu escritório, fazendo a votação. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu o destaque. Aí quando ele pediu o destaque, a votação vai ter continuidade em plenário presencial. Quer dizer, lá no STF. Em dezembro do ano passado, o Supremo validou a revisão da vida toda e permitiu que aposentados que entraram na justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Muito correto. Você trabalhou a vida toda, contribuiu a vida toda, nada mais justo do que ser recalculado toda a sua vida de trabalhador, Isso é justo. A Corte reconheceu que o benefício pode optar pelo critério de cálculo que renda a maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o seu benefício, Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajoso para o segurado. Então, após o reconhecimento, o INSS ele entrou com um recurso para restringir os efeitos da decisão, para excluir a aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos. Decisões judiciais que negaram o direito à revisão, conforme a jurisprudência da época e proibição de pagamento de diferenças antes de 13 de abril de 2023, na qual o acordo de julgamento do STF foi publicado. Agora nós vamos falar um pouco sobre a votação, como está votando cada ministro. Como eu falei, sempre é bom saber se o ministro está a favor dos trabalhadores ou não. Antes do pedido de destaque, que suspendeu o julgamento, o placar estava indefinido sobre qual posicionamento deve prevalecer. Os ministros Fachin, Rosa Weber, que votou antes da aposentadoria, e Carmen Lúcia, eles votaram para estabelecer como um marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, data na qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de revisão a um segurado do INSS. Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão do STJ. Moraes, o Alexandre de Moraes, que suspendeu o julgamento, entendeu que um marco temporal seria 1º de dezembro de 2022, data na qual o Supremo decidiu a questão. Então, como nós estamos vendo, ministro estão votando em datas diferentes para iniciar esse recálculo, A Fachin, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia
que esse recálculo comece a partir de 17 de dezembro de 2019. Já os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão do STJ. Moraes, o Alexandre de Moraes, ele votou, né, que o marco temporal seria a 1º de dezembro de 2022. Então, ministro com opiniões diferentes. O processo julgado pelo STF, ele trata de um recurso do INSS, né, contra a decisão do STJ, que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social a possibilidade da revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao de 1994. Né? Durante a tramitação do processo, há associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. Então, a ação está pedindo, né, que seja inserida nesses cálculos pagamentos realizados antes de 1994. Nada mais justo. Tem que ser calculado o tempo que você trabalhou. Não existe data para frente nem para trás. Tem que ser exatamente o que você trabalhou. É isso que está pedindo a ação. E na ação nós já vimos que ministros, né? O que eles estão fazendo? Eles estão estabelecendo datas. Ministros falam que é a partir de 17 de dezembro de 2019. Tem ministro que fala que é a partir de 1º de dezembro de 2022. Tem ministro que diz que o STJ tem que anular essa decisão, tá certo? Então, a ação movida pelo Partido Solidariedade, ele pede o recálculo, né, de toda a vida laboral do trabalhador. E é o correto. Se você trabalhou X anos, o cálculo da aposentadoria tem que ser esses X anos, não a metade. A partir de tal data. Tem que ser a partir da data que ele começou a trabalhar, contribuir, né? Contribuir com o FGTS até o final, até o período que ele vai pedir a aposentadoria. Então, se ele contribuiu a vida toda trabalhando, tem que ser recalculado o que ele contribuiu, né, para somar a sua aposentadoria. Então, esse é o embate desse processo, dessa ação que já está há anos essa ação, né? E do jeito que a gente está vendo, os trabalhadores vão ser prejudicados, né? Os trabalhadores que já estão aposentados e que têm a possibilidade de pedir essa revisão, né? Não, se for retroativo antes de 1994, vai ser um valor. Se não for, não vai ser. Mas o justo seria, né? Como se diz, o correto é o correto. Tem que ser tem que ser a vida toda laboral do trabalhador, esse recálculo. É o justo. Agora, se vai ser, nós não sabemos, né? Que envolve muitos bilhões de reais essa ação. O governo, logicamente, vai puxar para o lado dele. A ação que é dos trabalhadores vai puxar para o lado dos trabalhadores. Os ministros estão aí para analisar essa ação e dar o seu veredito. Então a gente espera que a partir de 1º de fevereiro a coisa mude, né? Que os trabalhadores sendo premiados com essa retroatividade. E, como eu falo, nada mais justo, porque se você trabalhou uma vida toda, então o cálculo tem que ser feito a vida toda que você contribuiu. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.